E essa aula aqui é um trecho de uma aula muito maior, com mais de 2 horas de duração, que você pode estar conferindo nesse cardzinho aqui, ou então no link na descrição, no final desse vídeo aqui. Bom, agora para você poder já começar a colocar a mão na massa mesmo, começar a criar um aplicativo no Android Studio, a gente vai criar, né, nosso aplicativo de sorteio, e eu vou passar para você aqui qual que é a proposta do aplicativo. Eu quero colocar um botão aqui, onde o usuário, quando ele pressionar esse botão, apareça um número randômico aqui, tá? Então, ou seja, é um número de 0 a 10. Quando o usuário apertar o botão aqui, né, quando ele clicar no botão, vai gerar um número randômico. Para que pode ser útil esse aplicativo aí? Geralmente a gente pensa na utilidade do aplicativo. É aquele negócio do, pensa num número aí, né? Vamos sortear um número. Quem chegar mais próximo desse número, ganha, tá? Então eu escolho um número, você escolhe um número, eu aperto o botão aqui, o aplicativo mostra um número randômico. Quem chegar mais próximo desse número, vai ganhar. Então é um aplicativo exemplo, bem bacana, tá? Para você poder estar aí já implementando no seu Android Studio, para você poder já começar a sentir o que é um desenvolvimento de aplicativo Android aí. Eu vou ficar só com o desktop aqui, tá? Para você, para não atrapalhar a nossa visualização aqui. Eu vou sumir um pouco aqui, eu vou deletar esse botão, eu vou deletar esse texto, esse botão aqui também é só apertar a tecla Delete do teclado, tá? Que ele vai sumir aqui. Então, como é que eu vou montar a estrutura aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é informar o meu usuário. Eu preciso passar a informação para ele. Lembrando que o usuário, geralmente, ele é um cara meio complicado de você estar passando informação para ele. Então, quanto mais claro você for com o usuário do que ele deva fazer, melhor é, tá? Então, eu vou colocar aqui um texto informando o usuário. Eu vou vir aqui. Eu vou rolar aqui para baixo, eu vou procurar o texto e vou colocar aqui, ó, escolha um número de 0 a 10. Vou colocar aqui até 10. Até 0 até 10. Eu vou dar um Enter. E agora aqui você vai aprender um recurso bem bacana, ó. Eu vou posicionar, tá vendo que tem uma linha guia? Tá? Essa linha guia está mostrando, ó, que se eu colocar esse componente bem aqui, ele está bem centralizado. Eu vou dar um zoom aqui maior, tá? Lembrando que para dar zoom é só você apertar a tecla Ctrl esquerda do teclado aqui, né? A tecla Ctrl do botão esquerdo aqui do seu teclado e rodar o scroll do mouse, tá? A bolinha do mouse, a rodinha do mouse aí. Então eu tô dando zoom, ou você pode vir aqui, ó, e apertar o mais ou menos, tá? Vou clicar aqui. Se eu mexer esse componente, a hora que eu coloco ele centralizado, o próprio Android Studio fala, opa, tá centralizado. Aqui já é o centro. Eu vou vir aqui, olha só. Tá vendo aqui o meu emulador? Eu vou rodar o meu projeto, eu vou clicar em Play. Ele vai fazer o Gradle, vai compilar, vai instalar o aplicativo e vai rodar. Ele vai abrir aqui. Olha só que bacana aqui o que aconteceu. Eu posicionei o meu componente bem aqui no meu projeto. Então eu quero que ele apareça aqui. Só que olha só, o meu componente foi lá para o canto. Então eu preciso aplicar aqui um negócio chamado de regras de layout. Eu preciso aplicar uma regra para o meu layout. Ele está sem regra, ele simplesmente foi para o canto aqui. Eu não quero que ele fique aqui, então eu quero criar uma regra para ele poder ficar aqui. Utilizando um constraint layout, lembrando que existem várias maneiras de você criar layouts no desenvolvimento de aplicativos Android. Mas o mais moderno é o constraint layout. Nesse caso, existe um recurso chamado de infer constraints, que quando é pressionado, olha só o que acontece. Ele cria algumas conexões, então ele criou uma conexão para a direita, para a esquerda e uma conexão superior, tá? Então ele criou uma regra de layout automaticamente, tá? Vamos supor que eu não quisesse essa regra aqui, era só apertar a tecla Ctrl do meu teclado aqui, a tecla Ctrl esquerda também de novo, tá? E olha só, apareceu um xizinho, tá vendo? Então eu vou aqui e desmarco, olha só. Então ele jogou para lá, então como se fosse uma mola mesmo, né? Você viu que parece uma mola isso aqui? Quando eu desmarco isso aqui, quando eu removo essa mola, essa outra mola aqui, ela contrai, né? E contraindo, ela vai jogar meu componente lá para a esquerda, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu executar meu projeto de novo, olha só que bacana. Eu vou voltar aqui no meu emulador. Eu vou colocar aqui para ele terminar o projeto e começar de novo. Olha lá, ele já fez o rebuild. E olha que legal, agora sim ficou bacana, tá? Agora o meu componente ficou justamente onde eu posicionei aqui, tá? Então isso é chamado de regra de layout. Tá? E olha só, se você quer aprender mais sobre desenvolvimento de aplicativos Android profissional, como as grandes empresas desenvolvem aplicativos do absoluto zero à publicação na Google Play, eu quero te convidar a conhecer esse treinamento que eu vou deixar no cardzinho aqui, que você não vai se arrepender. E você ainda recebe um super certificado para você poder comprovar a sua experiência no desenvolvimento de aplicativos Android. Então, vamos voltar para o vídeo aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um button. Então eu coloquei aqui, né, escolha um número de 0 a 10, eu coloquei um text view, agora eu vou colocar um button aqui embaixo que vai ser o gatilho da nossa aplicação, tá? Ou seja, quando ele pressionar esse botão, ele vai gerar um número randômico. Eu vou rolar aqui para baixo, eu vou procurar o texto desse botão por text, eu vou colocar aqui a palavra jogar,
tá? Ou seja, ele vai clicar e vai rodar tipo como se fosse realmente um joguinho, né, que nós estamos criando aqui. Vou clicar de novo em Infer Constraint. Ele criou uma regra para mim, ou seja, ele utilizou aqui, ele veio aqui, colocou aqui, tudo certinho. Eu vou reexecutar o projeto, eu gosto de ir executando passo a passo. Vou clicar para poder terminar aqui. Ele vai abrir, então o meu botão está do jeitinho que eu quero aqui, tá? Eu vou catar um outro text view que vai ser o responsável por exibir o número randômico, né? O número que vai ser gerado vai aparecer aqui. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar o número 0 aqui, vou ir para outro número aqui, vou clicar em Text Appearance, vou aumentar esse texto para pelo menos 20, vou colocar em negrito, vou posicionar ele bem aqui, bem centralizado, né? Vou clicar em Infer Constraint, olha, ele criou uma regra de layout aqui, vamos ver se ficou bacana, eu vou reexecutar, eu vou colocar aqui para não exibir essa mensagem de novo aqui, ele vai reexecutar e ficou aqui o nosso texto. Então ficou bem bacana, tá interessante, então é basicamente isso aqui que eu quero mesmo, né? Bom, agora é o seguinte, eu preciso criar para esse componente uma espécie de identificador. O que é um identificador? Quando a gente fala de identificador, é justamente uma maneira de eu identificar esse componente dentro do meu projeto do Android Studio. Conforme você vai trabalhando com vários componentes, você precisa identificar eles para você poder estar manipulando. Como eu quero usar esse componente aqui para poder exibir números, né, para ele poder ficar mudando, eu preciso criar um ID para ele, tá? Então é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, text resultado e opa, tá errado, bem errado, super errado. Eu vou colocar text resultado e vou dar um Enter. Agora ele está falando aqui, ó, deseja renomear text resultado para todo o seu projeto, né? Esse eu quero fazer mesmo, então eu quero refatorar, então esse meu componente vai ser reconhecido dentro do Android Studio como text resultado. Só que eu vou colocar o text com letra minúscula aqui, tá? Que é uma boa prática de programação. Beleza, eu terminei aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui agora em Java, aqui, main activity. Eu vou criar a lógica do meu aplicativo, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do seu projeto, dentro do mainActivity.java, existe um método, tá? Todos os métodos, todos os blocos de código, eles começam com abertura de chaves aqui e fechamento dessa chave, tá? Então ela abriu aqui e fechou aqui, abriu aqui e fechou aqui. Você vai vir aqui, ó, você vai colocar aqui o seu cursor e vai aparecer aqui embaixo a marcação. Você vai dar 2 Enter, 2, 3, 4 Enter na verdade, você vai subir aqui, você vai escrever a palavra public void jogar, vai abrir e fechar parêntese, abrir e fechar chaves e vai dar 2 enters aqui. Repare se realmente você colocou abaixo desse método aqui, tá? Para não gerar erro para você aí. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui dentro desse método vai ser responsável por disparar a ação do meu aplicativo. Então eu vou clicar, a primeira coisa que eu vou fazer é recuperar aquele componente. Lembra que eu quero trabalhar com ele? Então o que eu vou fazer? Ele é um componente de text view, né? Como é que eu sei que ele é um text view? Porque, ó, text view. Selecionei ele aqui, ele é um text view, tá? Então eu preciso falar que eu vou trabalhar com o tipo text view, ó. Text view, eu vou dar um enter, então ele vai importar os recursos do text view aqui para cima, ó. Vou mostrar aqui, ó, text view. Então ele importou os recursos do text view. Eu vou escrever a palavra text resultado, que é o nome que eu dei para ela lá, certo? Ponto e vírgula, tá? E aqui embaixo eu vou referenciar esse text view que eu acabei de criar aqui, é como se fosse um componente. A linguagem Java não permite que eu manipule aquele componente aqui na interface diretamente. Para isso, eu preciso criar um representante. Foi isso que eu fiz. Eu criei um representante do tipo text view, que é justamente o mesmo tipo que está aqui. Então, para poder conversar com o text view, eu preciso criar um representante que seja igual, que os dois se conversem do mesmo tipo ali, tá? Foi justamente o que eu fiz aqui. Esse text view aqui não tem, por enquanto esse text view aqui não tem nada a ver com esse text view que você está vendo aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui agora é criar um representante para ele. E agora como é que eu vou fazer ele ter algo a ver com aquele componente? Eu vou vir aqui, vou dar 2 enters aqui, um enter no caso, vou escrever aqui esse text view aí, text resultado, recebe um find view by id r.id. Text resultado ponto e vírgula. O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Eu estou falando que esse text resultado aqui, que eu criei um representante, ele vai agora intermediar as alterações do componente text resultado. Então eu estou falando aqui, procure, né, find view by id, procure por uma view. Quando a gente fala de view dentro do desenvolvimento Android, a gente está falando de componentes. Então eu estou falando aqui, ó, procure um componente pelo ID. Qual que foi o ID que a gente deu para o nosso componente lá? A gente deu o text resultado.
beleza? Sabendo disso, que eu dei um ID text resultado, eu vou falar assim, olha, procure pelo componente byId, pelo ID, r.id, que é o endereço, ponto text resultado, que é o ID do nosso text resultado aqui, beleza? Então agora o que aconteceu? Esse representante que a gente criou aqui está respondendo agora pelo nosso text resultado, tá? Então ele está intermediando as alterações que a gente vai fazer agora, a partir de agora, no nosso text resultado. O que eu quero fazer? Eu quero criar um número randômico. Eu quero que quando esse método for disparado, gere um número randômico e apareça um número randômico lá. Então, dentro da linguagem Java, existe um recurso para você poder estar trabalhando com números randômicos. Como é um número inteiro, eu vou criar uma variável aqui que vai fazer a intermediação desse resultado. Então, eu vou clicar aqui, vou criar um int número. Eu vou falar que esse int número recebe um new handle ponto next int ponto e vírgula. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu quero gerar um número inteiro, ou seja, que não seja fracionado, né? Por isso que eu coloquei um int. E eu quero que dentro dessa variável, não se preocupa, tá, com nome de variável, com int, o que são variáveis, o que são inteiros, que eu vou falar para você nesse curso aqui, tá? Nesse vídeo que você vai aprender tudo o que são variáveis, constantes. Só se atente a fazer exatamente o que eu estou mostrando para você aqui, para o seu aplicativo estar funcionando corretamente, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando que agora eu estou criando um número randômico, tá? Um número aleatório, utilizando um recurso da linguagem Java chamado random.nextInt, tá? Isso que é o bacana da linguagem Java, já está tudo prontinho para você ali, você só precisa estar implementando no seu código. E esse número randômico do tipo inteiro vai ser jogado para dentro da nossa variável do tipo inteiro, tá? Eu vou dar 2 enters aqui, eu vou pegar o nosso text resultado, vou colocar um ponto e vou colocar set text, ou seja, sete o texto, mude o texto para mim, tá? E eu vou colocar aqui dentro, ó, entre aspas, sempre que a gente vai trabalhar com texto, a gente coloca entre aspas, tá? Número sorteado, 2 pontos, espaço, fora de aspas eu vou colocar um mais e vou colocar a nossa palavra número, tá? Eu vou apertar a tecla Ctrl Alt L, Ctrl Alt mais L para poder formatar automaticamente o nosso código, beleza? Já aprendeu um recurso novo aí, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando o nosso text resultado, que é aquele texto lá, que é esse componente de texto aqui, e eu estou setando um texto para ele. Eu estou falando, olha, coloca o texto escrito número sorteado, tá? Então ele vai colocar número sorteado e na frente de número sorteado ele vai colocar um valor randômico. Então essa variável aqui, ela recebeu um valor randômico. Fica tranquilo, se estiver difícil, mais pra frente vai ficar mais claro nesse vídeo aqui, inclusive, tá? Ele está recebendo um número inteiro randômico. Agora eu vou executar esse projeto aqui. Eu vou fazer isso aqui, tá? Aqui dentro eu vou colocar também um view, vou importar, do tipo view também, tá? Porque se eu não colocar uma view, ele não vai ficar visível para mim lá no meu método onClick que eu vou mostrar para você aqui agora. Eu vou vir aqui em ActivityMain, eu vou selecionar o meu botão que vai ser responsável por fazer o gatilho aí daquele método. Eu vou procurar pela palavra onClick e aqui está o nosso método jogar, que é justamente esse método que eu criei aqui, tá? Eu vou reexecutar o nosso projeto. Vou vir aqui para o nosso emulador. Quando eu pressionar o botão jogar, olha só o que vai acontecer. Número sorteado, e ficou esse número louco aqui, 172, sei lá o que, e não tá bacana também não, né? Ele não tá centralizado aqui justamente por causa da regra de layout. Eu vou vir aqui, eu vou catar esse número aqui, ó, eu vou clicar com o botão, eu vou desmarcar aqui também e vou desmarcar tudo. Eu vou clicar e arrastar para cá, eu vou clicar e arrastar para cá, eu vou clicar e arrastar aqui para cima, tá? E eu vou colocar um espaçamento aqui em cima, ó, de 32. Tá? Vou reexecutar de novo meu projeto. Isso é regra de layout. E aqui está. Eu vou clicar em jogar de novo. Ele criou um número sorteado e olha que número gigantesco. Eu falei para a pessoa, escolha um número de 0 a 10. O cara pressiona aqui e vai dar esse número gigantesco. Eu não quero isso, tá? Eu quero um número de 0 a 10. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, em Main Activity. Eu vou localizar o random.nextInt e aqui dentro eu vou colocar o valor 10, tá? Não precisa escrever a palavra bound. Não escreva a palavra bound, só coloca o número 10. Tá? Eu vou reexecutar o projeto. E olha só o que acontece. Quando eu pressionar jogar, número sorteado 6, 9, 6, 3, 4, 9. Só que repare uma coisa.
ele nunca traz para mim o número 10. Trouxe 1. Por que isso acontece? Porque dentro da computação, a gente começa a contar do número 0. Então a gente começa a contar elementos. Então, se a gente for contar 10 elementos, para poder contar do 0 a 10, eu vou colocar barra aqui, tá aqui o comentário. Ele está fazendo isso aqui, ó. 0, né? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E é isso aqui que ele está fazendo. Então, quantos elementos tem aqui? São 10 elementos. Então ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E ele não imprime para mim o número 10, porque para ele poder imprimir o número 10 para mim, precisa ter 11 elementos. Então eu vou vir aqui e colocar 11. Por que, Emerson? De novo, porque na computação a gente começa a contar a partir do número 0, tá? Eu vou reexecutar o nosso projeto aqui. E quando eu apertar para poder jogar, ó, número sorteado 5, 10. Apareceu o número 10 para mim aqui, tá? Então isso aqui é só uma observação para você ficar esperto aí que na computação a gente começa a contar a partir do número 0, beleza? Para você que quer criar aplicativos mais robustos, aplicativos mais completos, né, como aplicativos que vai utilizar web service, você quer aprender como que funciona toda a parte de desenvolvimento de aplicativos Android, quer entrar de cabeça nesse mundo de desenvolvimento, eu convido você para conhecer esse treinamento aqui. É só você clicar aqui que você vai direto lá para a página e você recebe um super descontão aí, Área Tech Brasil. Beleza? Um grande abraço e vejo você no nosso próximo vídeo.